E aí pessoal, tudo bem? Eu vim falar para vocês hoje sobre um tema muito interessante, que é distrações na sala de cirurgia. Para isso, eu usei um artigo que foi publicado recentemente no Tutoriais da Semana, da Federação Internacional de Sociedades de Anestesiologia. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, quem quiser ler o artigo na íntegra tá aí, é gratuito, tá? É um assunto bem interessante. Mas antes de começar esse vídeo, o nosso já tradicional pedido para curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal do Crônicas de Anestesia no YouTube, tá bom? Eu conto com a ajuda de vocês. Vamos lá pro vídeo. Então imagina a seguinte situação, já é o 5º caso do dia que você vai anestesiar, são 7 da noite, a instrumentadora está abrindo a caixa de materiais, a caixa cai no chão, faz um barulhão, o cirurgião está reclamando porque está demorando muito e ele quer ir para casa jantar com a família dele. Tá tocando música na sala, o celular do cirurgião, tá super alto o volume pro ambiente. E aí você vai induzir o seu paciente à anestesia geral e aí de repente o alarme começa a tocar, o alarme do monitor começa a tocar porque o paciente está bradicárdico. Essa é uma cena que não é muito rara, né? Da gente presenciar, uma situação que não é muito rara de acontecer com a gente na anestesiologia. E isso é uma causa de grande perturbação, de grande cansaço, tanto emocional quanto mental, realmente, né? Você tem que cuidar do seu paciente num ambiente bem barulhento, bem dispersivo, né? Tem conversa de corredor, tem gente abrindo a porta, aquela coisa toda. Então, eu vim aqui falar com você sobre um pouquinho sobre esse assunto por causa de um artigo que eu li no tutorial da semana, o tutorial da semana da World Federation of Societies of Anesthesiology. Então, é a Associação de Sociedades de Anestesiologia, a Federação, né, Mundial, e é um artigo bem interessante, porque esse é um assunto que a gente quase não presta atenção, né, e que tem um grande impacto, às vezes, no nosso trabalho. E esse artigo aborda justamente isso, sobre essa questão, e ele tenta conceituar o que é distração, né, que é alguma coisa que afeta a sua concentração numa tarefa que você está realizando naquele momento. Consequentemente, você tem uma diminuição de vigilância, né, no que você está fazendo. No nosso caso, dos anestesistas, diminuição do cuidado do paciente, né? Também é um causador de grande estresse, de fadiga, piora de humor das pessoas. A ASA relata que 5% dos erros humanos relacionados com distrações no centro cirúrgico, né? Outra coisa interessante que esse artigo aborda é a questão da atenção, né? A capacidade de você manter um foco em determinada tarefa. Isso exige bastante do nosso cérebro, né? Muitas vezes são tarefas bem complexas que a gente tem que executar na hora que você está cuidando ali do paciente, né? Diluição de drogas, que droga que você vai usar, dependendo da situação que você está enfrentando. A questão também da vigilância, né, que é a capacidade de você detectar e corrigir as alterações que estão acontecendo com o seu paciente em função do que está sendo feito, né, de qual cirurgia que está sendo realizada. Outra coisa interessante desse artigo, ele fala de um termo que se chama SA, em inglês, que é uma expressão que significa estar ciente do que está acontecendo, né? É uma espécie de estado de alerta, né? E plena consciência do que está acontecendo ao seu redor. Então, quando a gente está cuidando do paciente, tudo isso vem naquele momento, né? Tanto o histórico médico do paciente, quanto o que está acontecendo durante a cirurgia, que cirurgia que está sendo realizada, quais as possíveis complicações que podem ocorrer nesse tipo de procedimento, né? Então, isso demanda bastante atenção. Aí o artigo fala também sobre a questão hoje em dia das tecnologias, né? Como a gente está sempre com o celular na mão, com tablet, com smartwatch também, com fone de ouvido. Então, essas situações são relatadas como colocam em risco, né, a atenção que o anestesiologista precisa ter com o paciente, né? E tira o foco. Naturalmente que em casos mais longos, cirurgias mais demoradas, a gente tende a entrar numa zona de conforto, né, de relaxamento, que você sabe que vai demorar para acabar a cirurgia, então você acaba ficando mais, como é que eu vou dizer, não só relaxado, porque relaxado totalmente ninguém fica, né,
você acaba ficando mais displicente, né? E essa displicência muitas vezes acarreta em alguns problemas, né? Falta de atenção e, por exemplo, um sangramento que esteja ocorrendo no campo cirúrgico ali, que você não está prestando muita atenção, né? O cirurgião está operando, não te fala nada, você não sabe, daqui a pouco você vai ver lá o frasco de aspiração está cheio de sangue. Isso é apenas um exemplo simples, né? Ou variações de pressão arterial do paciente, que você não presta muita atenção nas tendências, né? Se está caindo muito, se está subindo muito, enfim, todos os itens da monitorização, eles podem ser muito prejudicados por essa desatenção, né? E por essa displicência. Tem uma coisa que fala no artigo que é interessante, que é sobre as conversas, né? Conversas dentro da sala cirúrgica ou mesmo no corredor que não tem a ver com o caso cirúrgico. No artigo ele até fala que isso é uma faca de dois gumes, porque tanto tem essa questão de você relaxar um pouco, né? De não ficar tão tenso e preocupado com a cirurgia em si, caso seja um procedimento mais tranquilo, que não exija tanta atenção, né? Que essas conversas até favorecem o bom entrosamento da equipe, deixam o ambiente mais leve, então não são de todo ruins, né? Mas em alguns outros casos, elas fazem sim um desvio da nossa atenção, né? E podem levar essa desatenção pode levar a complicações no paciente, né? Uma das coisas que o artigo cita para você diminuir essas desatenções, essas distrações no centro cirúrgico é você sempre tentar engajar as equipes cirúrgicas nessas discussões, principalmente do ponto de vista educacional, né? E tomar algumas atitudes diferentes em relação a isso. Mas é principalmente uma questão de estar alerta, né? Estar alerta para o quanto isso pode nos atrapalhar durante o serviço no centro cirúrgico. Outra coisa que o artigo fala que é interessante é criar uma zona de estéreo de barulho, né? Principalmente em momentos muito críticos do procedimento cirúrgico. Então, por exemplo, no começo da anestesia, né, na indução e durante o despertar do paciente, né? Já tem muito trabalho, tem muito relato mostrando o quanto isso é deletério para os pacientes, né? O paciente acordar num ambiente barulhento, todo mundo dando risada, ou todo mundo falando alto, ou com música alta, o quanto isso perturba, né, o paciente que está sendo operado, ele não está ali para ouvir piada, né? E isso também a gente precisa ficar bastante atento, são coisas que a gente pode melhorar, né? Então, na hora que está induzindo, não ficar falando tão alto, não ter música muito alta na sala, diminuir o barulho dos monitores, né? Isso é uma forma também de tranquilizar o paciente e tornar o ambiente mais rígido, né? Nesse aspecto de barulho também. Tem um trabalho interessante ali que é citado, que eles criaram uma zona livre de distrações, né? E o objetivo era diminuir essas conversações, diminuir os barulhos altos, diminuir a música em salas de cirurgia pediátricas, né? Para conseguir isso, eles começaram com essas intervenções e aí eles perceberam que as distrações diminuíram mais ou menos de 61% para 15% em 6 meses. Com isso, e criar essa cultura, né, de um ambiente mais tranquilo, já diminui bastante o estresse, tanto do paciente, que é o nosso principal objetivo, né, quanto de toda a equipe e do ambiente cirúrgico. Então, isso é uma coisa bem interessante a gente pensar.